nossa língua portuguesa, nossa. Bom dia, meus alunos, bom dia, pais de alunos, a todos os meus alunos do nono ano A, do nono ano B e do nono ano C. Espero que todos estejam bem e que estejam comprometidos realmente com a nossa aula. Aqui quem vos fala é a professora Marlene e a nossa aula vai estar no livro na página 43. E o título da nossa aula é Conotação e Metáfora. Lá no livro de vocês, na página 43, vocês vão encontrar a linguagem conotativa, que é a mesma coisa que conotação. Vamos lá ao conceito. Primeiro, o que é conotação? Vamos descobrir? É a mesma coisa que linguagem conotativa. Vamos lá. A conotação é o sentido figurado, subjetivo, não literal da palavra e depende sempre do contexto na qual a palavra está inserida. Quando diz que a palavra está no sentido figurado, significa que eu pego uma palavra existente da língua portuguesa e dou a ela um outro significado, que não seja o significado real, o significado daquele do dicionário, mas que eu utilizo essa palavra dando a ela um outro sentido. Esse sentido é subjetivo, ou seja, depende de cada pessoa. Cada pessoa pode achar que aquela palavra vai ter um sentido A ou sentido B, vai depender da subjetividade de cada um. Vamos lá? Aí nós temos alguns exemplos com palavras no sentido conotativo. Talvez alguma dessas frases vocês já ouviram em algum momento, de alguém ou vocês lerem em algum lugar. A primeira frase diz assim: você é o meu sol. Sentido figurado, sentido conotativo, linguagem conotativa. Por quê? Porque ninguém é o sol. O sol é um ser inanimado. Quando diz você é o meu sol, está usando a palavra no sentido figurado. Pegou a palavra sol existente da língua portuguesa e está dando a ela um novo significado, mas que não deixa de ter o mesmo significado do sol. O sol ilumina a terra, então quer dizer que a pessoa ilumina a vida do outro. Por isso ela usou essa expressão, usou essa figura de linguagem para a palavra. Aí eu tenho minha vida é um mar de tristeza. Palavra no sentido figurado. A vida de ninguém é um mar. O mar é uma imensidão de água. Talvez por isso a expressão minha vida é um mar de tristeza. Porque o mar tem água e quem é triste chora muito. E o mar é imenso, é muito grande. Então, para deduzir o tamanho da tristeza do outro. Aí é uma figura de linguagem. Você tem um coração de pedra. Ora, ninguém tem um coração de pedra. Todos os corações, cientificamente falando, são formados por músculos. Então, nenhum ser vivo tem um coração de pedra. Essa expressão está no sentido figurado para representar que alguém tem um coração duro, insensível ao sofrimento do outro. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o sentido conotativo das palavras. Agora vamos aprender o que é metáfora, que é o título da nossa aula. Palavras com sentido conotativo, que é a linguagem conotativa, e metáfora. Só para reforçar, para não confundirmos, vamos daí. O sentido conotativo é também conhecido como sentido figurado, que já foi dito anteriormente. Palavras da língua portuguesa existentes, mas que nós damos a ela um novo sentido, que não é o sentido de dicionário. O sentido de dicionário das palavras é o sentido denotativo, que está escrito bem, ó. O sentido denotativo também é conhecido como sentido próprio ou literal. Se eu disser assim, Joana quebrou a cara. Sentido conotativo, ela foi decepcionada por alguma coisa. Sentido denotativo, realmente, ela deve ter caído e quebrado a cara. Então, essa frase, ela pode ter o sentido tanto conotativo quanto o sentido denotativo. A língua portuguesa é rica, interessante, criativa e versátil. Encontrando-se em constante evolução, a nossa língua portuguesa ela muda todos os dias. Quando surgem novas palavras na língua portuguesa, nós chamamos isso de neologismo. Isso significa que uma mesma palavra na língua portuguesa ela pode ser usada e pode se apresentar com outros significados que não seja apenas o sentido real da palavra, o sentido denotativo. Então, as palavras não apresentam apenas um significado objetivo e literal, mas sim uma variedade de significados mediante o contexto em que ocorre e as vivências e conhecimento das pessoas que as utilizam. É o caso das gírias. As gírias também são palavras existentes da língua portuguesa, mas que as pessoas pegaram e deram a ela um outro significado. Por isso que diz que a nossa língua é rica, interessante e versátil. Ela se modifica, a cada dia a nossa língua evolui. Vamos lá? Nós já aprendemos o que é uma palavra no sentido conotativo. Agora vamos ver o que é metáfora. Que o título da nossa aula é Linguagem Conotativa ou Conotação e Metáfora.
Vamos ver aí. Metáfora é uma figura de linguagem em que um termo substitui outro em uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam. Professora, o que tem a ver metáfora com palavras com sentido conotativo? Ou a linguagem conotativa? Bom, metáfora é uma figura de linguagem que utiliza a linguagem conotativa, ou seja, ela utiliza o sentido figurado das palavras, fazendo associação entre uma coisa e outra de acordo com as suas características, que nós chamamos de semelhança. Isso é o que a metáfora tem a ver com as palavras, com a linguagem conotativa. Vocês vão encontrar isso no livro de vocês, na página 43. Então, a metáfora é uma figura de linguagem. Figura de linguagem são recursos linguísticos utilizados pelos escritores para brincar com as palavras. Todo escritor utiliza as figuras de linguagem. Lá no texto que vocês leram sobre o poeta e o carteiro, vocês vão ver essa palavra metáfora, que o poeta fala sobre ela. Então, o que é a metáfora? São palavras que nós utilizamos fazendo associação entre uma coisa e outra por causa de algumas características. Na verdade, a metáfora, eu afirmo que uma coisa é outra. Mas por que eu faço essa afirmação? Porque eu achei semelhança entre uma e outra. Vamos observar bem aqui no parágrafo seguinte, para não confundir metáfora com comparação. Vamos lá? Essas semelhanças é resultado da imaginação, da subjetividade de quem cria a metáfora. A metáfora também pode ser entendida como uma comparação abreviada em que o conectivo comparativo não está expresso, mas subentendido. Como assim, professora? A metáfora é quando eu faço uma, vamos dizer assim, eu digo que uma coisa é outra porque eu achei semelhança entre uma e outra. Eu estou utilizando a linguagem conotativa, ou seja, eu estou usando palavras com sentido figurado para dizer que uma coisa é outra porque eu achei semelhança entre as duas. Já a comparação não. Eu vou comparar uma coisa com outra e vou usar conectivos, como as conjunções comparativas. Por exemplo, quando eu digo assim, você é como uma raposa. Comparação. E se eu disser você é uma raposa, eu vou estar usando uma metáfora nesse segundo exemplo. Por quê? Porque eu estou querendo dizer que você é esperta. Então, quando eu digo assim, você é uma raposa, eu estou usando uma metáfora para dizer que você é esperta. Ou esperto, dependendo de qual gênero está se referindo. Então, só para relembrar, metáfora é uma figura de linguagem que diz que uma coisa é outra, afirma que uma coisa é outra porque achou semelhante características entre uma e outra. E ela utiliza a linguagem conotativa, que é a linguagem no sentido figurado. Vamos ver aí, continuando nossa aula. Vamos lá. Aqui eu tenho uma metáfora. A metáfora vai usar o sentido figurado, ou seja, a linguagem conotativa. Aí eu tenho uma metáfora por imagem. Essa imagem me arremete a que metáfora? Tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, mas nós usamos essa metáfora para dizer o quê? Para dizer que nós não podemos perder tempo. Se estamos perdendo tempo, estamos perdendo dinheiro. Porque todo mundo vende o seu tempo. Na verdade, nós vendemos o nosso tempo. Se a gente perder tempo, está perdendo dinheiro. Outra metáfora através de imagem, que está querendo dizer o quê? Carregando o mundo nas costas. Significa que todos os problemas são jogados para você. Você tem que resolver todos os problemas. Por isso, quando diz mundo, carregando o mundo nas costas, significa que está muito pesado o fardo, está muito difícil de ser carregado. Literalmente falando, seria assim, que seria a imagem representando essa metáfora, certo? Metáfora, figura de linguagem que utiliza a linguagem conotativa, certo? Ou seja, utiliza a linguagem no sentido figurado. Aí está no sentido figurado e não literal. A imagem apresenta na forma literal, mas o sentido figurado é carregando o mundo nas costas. Muitos problemas para uma pessoa só. Vamos a outra. Aí eu tenho outra imagem, uma metáfora através de imagem. Que significa o quê? O conhecimento é a chave do sucesso. Metaforicamente falando, é como se fosse uma chave que abriria a porta para o sucesso. Literalmente falando, nós sabemos que o conhecimento não é chave, mas é um meio pelo qual vamos obter sucesso. Vamos a outra imagem. Essa metáfora significa o quê? O mundo está em nossas mãos.
Literalmente, o mundo não está na mão de ninguém, mesmo porque o planeta Terra é enorme. Isso seria no sentido real da palavra, mas no sentido, na metáfora, que ela utiliza a linguagem conotativa, ou seja, utiliza o sentido figurado das palavras, significa que nós temos o poder de construir um mundo e transformar o mundo em algo melhor. O que der certo ou errado, a responsabilidade é nossa. E outro exemplo aí de metáfora através de imagem, que significa o quê? Apunhalaram meu coração foi apunhalado, ou seja, alguém me traiu, alguém em quem eu confiava me traiu. Esse é o sentido figurado. E esse daí? Então, chute no traseiro. É uma metáfora para dizer que alguém te deu fora, que você foi, vamos dizer assim, jogado para escanteio. Então, até jogado para escanteio, essa expressão que eu utilizei é uma figura de linguagem, é uma metáfora que está utilizando uma palavra no sentido figurado, certo? Vamos ver o outro exemplo? O tempo voa. Essa frase nós dizemos quando nós estamos fazendo algo que nós estamos gostando muito e parece que o tempo passou tão rápido. O tempo psicológico, não cronológico, o cronológico não muda, ele é o mesmo, mas o tempo psicológico, psicologicamente a gente acha que o tempo passou rápido. Então nós temos uma metáfora para isso, é dizendo o tempo voa, mas literalmente o tempo não voa, mas metaforicamente eu associei uma coisa a outra, que passou tão rápido que eu achei que o tempo voou. Então nós utilizamos essa figura de linguagem, metáfora para isso. E essa daí? Engolindo sapo. O que é engolir sapo metaforicamente falando? Significa que você aguenta muitas coisas, que você aguenta muito, vamos dizer assim, desaforo de outras pessoas. Então, quando eu digo engolindo sapo, não é engolir um sapo de verdade, seria no sentido denotativo da palavra, mas no sentido, vamos dizer assim, no sentido figurado, eu vou dizer que engolir sapo é ficar calado, passar por tantas provações, por tantos problemas, aguentar coisas que você não queria estar aguentando. Então eu digo, eu engulo cada sapo, certo? Então, lembrando, a metáfora é uma figura de linguagem que utiliza, viu? Ela utiliza a linguagem conotativa, que é o sentido figurado das palavras. Como assim? Ela associa uma coisa a outra e acha semelhança entre uma e outra. Por isso que nós dizemos que nós estamos usando a palavra no sentido figurado e não literal. Mas é metáfora porque fez uma associação. Na verdade, ela não compara. Presta bem atenção. A metáfora não compara. A metáfora afirma que uma coisa é outra, porque ela achou muita semelhança entre as duas coisas. Ok? Vamos à atividade. Portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa